turma, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês e fiel, temos informações importantíssimas aqui para trazer para vocês. Corinthians joga hoje diante do Fluminense, vou te passar a escalação e o Corinthians tem grandes chances de vitória para começar a sair desta fase ruim, tá fiel? Vamos falar sobre a escalação do treinador Ramon Dias, vamos falar também sobre o mercado da bola. Será mesmo que o Corinthians pode contratar Holieser? Existe o interesse sim, vou te contar se tem proposta ou não e os planos do Corinthians para o jogador. Vamos falar também sobre o Willian, existe a chance do Timão repatriar o atleta? Vou te contar a verdade neste vídeo aqui para vocês. O que eu peço em troca humildemente é o seu like, tá fiel? É de grande importância para que a plataforma ajude a espalhar esse vídeo para mais corintianos. Não esqueça de se inscrever também para fazer parte desta família. Já estamos chegando a 32 mil inscritos. Um canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido graças à parceria Corintianeiro tem com vocês, tá bom? Não podemos esquecer que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker global com pagamentos rápidos e sem nenhuma enrolação. Não podemos esquecer também que é patrocinadora oficial do Barcelona. Você pode postar tanto em esporte quanto também em eSport, com todas as ligas disponíveis para você, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, todas as ligas em geral para você fazer a sua fezinha, tá fiel? Inclusive eu tenho umas odds aqui para passar para vocês super interessante. Vamos sair um pouquinho fora do Brasil hoje? Então vamos falar sobre Vila Real e Atlético de Madrid. Lembrando que o horário e a data está na foto aí conforme está aparecendo para você. Pagando 3,49 vitória do Vila, 3,76 empate e 2,15 vitória do Atlético de Madrid. Mallorca e Real Madrid, tá fiel? Pagando 8 para o Mallorca, 4,62 empate e vitória do Real, 1,48. Chelsea e Manchester City, 4,04 vitória do Chelsea, 4 empate e 1,89 vitória do City. E o melhor vem agora, que é o bônus promocional que a 1xBet está oferecendo para você, conforme está aparecendo aí na sua tela. Você usando o cupom Corintianeiro, 1x Corintianeiro, sem o O no final, tá fiel? Como está aparecendo exatamente aí. Também vou deixar o link fixado no primeiro comentário para vocês, tá? Você vai receber tudo em dobro se você usar este cupom. Se você depositar R$100, você ganha mais 100. Se você depositar 200, você ganha mais 200, tá fiel? Se você depositar 400, você ganha mais 400 até R$1.560. Uma promoção imperdível da 1xBet. Lembrando que se você registrar, fazer a sua fezinha e usar o cupom do Corintianeiro, você me ajuda também a proporcionar mais vídeo para vocês como esse. Então corra lá, não perca tempo, vai ganhar o seu bônus em dobro usando o cupom do Corintianeiro X e muita boa sorte para vocês. Certo, fiel? Vamos falar agora do Timão, porque o Corinthians encara o Fluminense hoje, tá fiel? Detalhe importante, o Corinthians tá com um time ofensivo, vamos dizer assim. Já vou passar a escalação para vocês aqui de imediato. O Corinthians que deve entrar no gol com o Hugo Souza, tá? Que vem fazendo um ótimo trabalho pelo Timão. Inclusive, já quero trazer uma ressalva para vocês. O Corinthians não pretende comprar o Hugo Souza neste momento. Não é opinião, é informação, tá? Detalhe importante, Corinthians entra na lateral com o Mateuzinho, mais titular do que nunca, e 3 zagueiros, tá? Sendo eles Félix Torres, André Ramalho e Kaká. Corinthians também tem na sua lateral esquerda o lateral Matheus Bidu, que vem ganhando posição aí, tá fiel? Na frente do Hugo também, tá? Matheus Bidu, que também, vamos ser sinceros aqui, não está entrando mal nos jogos, mas também não é o lateral, na minha opinião, titular para ser jogador do Corinthians. O Corinthians deve entrar também com 2 volantes, sendo Charles e Rian para esta partida de hoje, tá, fiel? Temos Rodrigo Garra à frente e podemos entrar com Thales Magno e Pedro Raul ou Thales Magno e Giovani, tá, fiel? Eu prefiro o Giovani fazendo um ataque do Timão mais rápido, certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Detalhe importante dessa escalação é o Matheus Bidu e o Mateuzinho, tá? 2 laterais de profundidade que apoiam muito o ataque. São 2 laterais bastante ofensivos, por conta que o Corinthians está jogando com 3 zagueiros. Isso dá a possibilidade de você abrir os seus laterais para eles serem mais ofensivos, tá? Com isso pode aí pintar muita bola aérea no Corinthians, por isso o Pedro Raul também ele vira opção no Timão, tá, fiel? Lembrando que o Corinthians também já contratou um centroavante, que é o Hector Hernandes, que deve desembarcar no Brasil em breve, com uma das principais características, a bola aérea. Certo, fiel? Corinthians, importante que vença para sair desta fase ruim que está vivendo, para a gente começar
a respirar melhor no Campeonato Brasileiro, tá, fiel? E começar a se dedicar como se deve dedicar na Copa do Brasil e na Sul-Americana, que a gente está poupando jogador devido aí à nossa má fase no Brasileirão, tá, fiel? Então, para a gente respirar melhor no Brasileiro, coisas maiores no Brasileiro não vamos conseguir mesmo, já está tarde, já deixamos de conquistar muitos pontos, mas que a gente possa ter uma tranquilidade para a gente começar a escalar o Garro como titular numa fase de mata-mata da Sul-Americana ou da Copa do Brasil, para que a gente possa colocar o que temos de melhor em campo sem a preocupação de poupar, porque estamos mal das pernas no Campeonato Brasileiro. Certo, fiel? Eu acredito que o Corinthians ainda pode cravar uma Copa do Brasil ou uma Sul-Americana. A cada dia que passa, a cada vitória, vai ganhando a confiança do time. Mas para isso é fundamental que a gente vá bem no Brasileiro para a gente conquistar confiança para os mata-matas e poder escalar o que temos de melhor. Combinado, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente ao jogo e ao seu feeling, tá? Vamos ver aí o placar. Chutem o placar de Corinthians e Fluminense. O meu placar hoje é 3-0 Corinthians, tá? Qual é o seu? Comentem aí nos comentários que eu quero saber se você é bom de palpite. Fiel, vamos falar um pouquinho aqui sobre o mercado da bola. Já quero trazer informações sobre o Hollier, tá, fiel? Primeiramente, eu trouxe informações nos vídeos anteriores que existia o interesse do Corinthians, mas não tinha proposta, não tinha nada e que seria um jogador muito difícil de vir. Estou trazendo o jogador em pauta novamente, porque muitos estão me perguntando e também porque eu tenho informações novas para trazer para vocês, tá? Antes do Corinthians iniciar uma proposta oficial para o jogador, o Corinthians já se deu conta dos valores que o jogador ganharia para atuar no Brasil. E o Corinthians de cara já achou muito caro. Então foi por isso que eu disse para vocês em vídeos anteriores que seria um jogador muito difícil de vestir a camisa do Corinthians. O mesmo vale para o Marcos Acunha, tá, fiel? Inclusive eu trago esses jogadores mais para esclarecimento de vocês, porque outros canais repercutem e eu estou aqui para te esclarecer da melhor forma possível, tá? Então Hollier não é impossível de vir, mas é um sonho muito distante de vestir a camisa do Corinthians. O próprio jogador não teria problema nenhum em atuar pelo Brasil, tá? Porém, ele ainda tem mercado na Europa. O que isso significa? Significa que o jogador está valorizado, significa que tem um alto salário e significa que é uma negociação difícil. Para você quiser ter um jogador desse para jogar no Brasil, você precisa desembolsar uma boa quantia financeira para ter o atleta. Por isso que eu trouxe lá atrás que não é impossível, mas é muito difícil contratar o jogador e devemos focar em jogadores mais baratos, assim como fizemos com o Thales Magno, assim como contratamos o Héctor Hernandes e assim como outras possibilidades que podem vir, tá, fiel? Mas se o Corinthians continuar focando em grandes atletas, lembrando, se o Corinthians continuar focando em grandes atletas, a gente vai se envolver muito tempo nas negociações, o mercado da bola fechando no dia 2 agora, e vamos deixar aí de reforçar o nosso time por envolver em contratações complicadas que exigem muito dinheiro. Olha quanto tempo gastamos com o Plata, tá, fiel? Gonçalo Plata. Olha quanto tempo gastamos com o Cuellar. Olha o tempo que gastamos com o Arce. São negociações mais complicadas. Agora, olha quanto tempo gastamos com o Thales Magno, negociações de 2 dias. Olha quanto tempo gastamos com o volante venezuelano, o Xavier Martínez, tá, fiel? Gastamos aí 2 dias também para negociar com o jogador. O Héctor Hernandes foi 1 dia e meio, o Corinthians já o contratou. Então são jogadores que não são difíceis de você cobrir a proposta. Rodrigo Garro, o Corinthians negociou por 4 dias e fechou com o jogador. O jogador hoje ganha 300 mil no Corinthians e é um dos principais jogadores do Timão. E o Corinthians não investiu altos valores financeiros para isso acontecer, porque o Brasil, financeiramente, ele é muito mais rentável que o mercado do Sul da América. Por isso, qualquer proposta que venha do futebol, você cobre lá tranquilamente, tá, fiel? Por isso que devemos focar nossa atenção no futebol do Sul da América. Se a gente deixar para focar na Europa, são negociações mais difíceis que exigem tempo e dinheiro, coisa que o Corinthians não tem de momento em caixa, tá? Trouxe informações para vocês também que a Esporte da Sorte, patrocinadora oficial do Corinthians, quer um jogador midiático para ser jogador do Corinthians. Mas eu fui bem claro para vocês que pode ser nesta abertura ou pode ser na próxima. Mas, corintianeiro, ela quer um jogador midiático? Como assim? Ela quer um jogador para ser representante, para fazer propaganda para a empresa que está chegando no Corinthians agora e a empresa bancaria esse jogador. Inclusive, os valores seriam numa casa aí de 60 milhões de reais
para contratar este jogador. Só que tem um detalhe muito importante nessa transação financeira. O mercado hoje ele está escasso para jogadores midiáticos. Corinthians que tentou o Balotelli, mas em outras palavras viu que é um jogador que o seu extracampo não ajuda muito e jogou pouquíssimas partidas no ano passado, tá, fiel? Na temporada passada pelo clube que ele estava atuando, tá? A questão nem é os gols, a questão foram poucas partidas para um jogador aí que já tem os seus 32, 33 anos. Será que no Brasil ele aguentaria o ritmo brasileiro jogando aí a cada 2 dias, a cada 3 dias tendo jogo aqui no Brasil? Eu acho que seria muito para o jogador e ele acabaria aí não conseguindo atuar pelo timão, deixando a gente na mão com um baita salário. Então o Corinthians agiu certo na questão do Balotelli. Tem a respeito do Di Maria também, que o Corinthians iniciou conversas, mas a intenção do jogador não é vir para o Brasil. Então o Corinthians procura um jogador midiático sim, porém as tentativas que tentaram não foram viabilizadas ou não compensaram, tá? Então por isso o Corinthians pode deixar para o próximo ano, já em janeiro, na abertura da janela, para ver algum jogador que possa representar o Sport da Sorte que ela tanto quer. Mas também não está descartado que ainda este ano possa pintar alguma surpresa em alguma contratação do Corinthians. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião referente a este sonho, a este pensamento da Sport da Sorte e o Corinthians em ter um jogador estrela para trabalhar tanto no marketing e para nos ajudar futebolisticamente também. Mas a questão de momento é que o Corinthians precisa de atacantes, precisa de mais um zagueiro bom, precisa de laterais, fiel. O Corinthians contratou muito mal, na minha opinião, lá atrás, naqueles 11 reforços, que vem muitos jogadores caros e não resolveram os nossos problemas. Por isso temos que investir igual louco no mercado da bola novamente, para nós não cair para a segunda divisão, tá? Não se deixe enganar. Apesar de termos ganhado do Red Bull, temos passado do Grêmio, o Corinthians ainda ele é um time limitado. Está tentando se reforçar e espero que isso aconteça o mais rápido possível. Então, o Corinthians, na tentativa de Rolliezer, pode atrasar mais os nossos planos ainda. Porém, é um jogador muito difícil. O Corinthians já deve descartar o atleta pelos altos valores do jogador. O Corinthians não deve fazer nem proposta para o jogador, tá, fiel? Só que o futebol ele é muito business, o futebol ele é muito dinheiro. Para aparecer um patrocinador que quer colocar o jogador no Corinthians, a Sport da Sorte não vai investir altos valores no atleta, porque não é um jogador midiático que venda muitas camisas, um jogador que para o trânsito, né? Vamos dizer assim, que para o aeroporto, tá? Não é esse tipo de jogador, mas é um ótimo jogador, tá? Falar de Corinthians é difícil, porque o Corinthians é um time muito grande, tá, fiel? O Corinthians, cara, para quem já teve Ronaldo Fenômeno, quem que é Rolliezer, né? Se a gente for pensar aqui, para quem teve grandes jogadores no timão, uma torcida de mais de 40 milhões de torcedores, é óbvio que eu estou falando aqui, amanhã o Corinthians pode fechar com o cara. O Corinthians é grande por si só. O Corinthians atrai qualquer jogador do mundo para jogar no Corinthians, tá, fiel? Qualquer jogador que o Corinthians especula que está negociando, a torcida já vai lá encher as redes sociais do cara de comentários. Então é óbvio que o Corinthians é difícil você falar, porque hoje pode ser quase impossível e amanhã pode dar certo. Por isso eu prefiro não cravar que o jogador não venha. Mas a situação para ele vir hoje, ela é muito difícil. Combinado, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Agora deixa eu falar para vocês sobre o William. A verdade, tá, fiel? Não estou dizendo que outros canais estão dizendo mentira. Longe disso, respeito o trabalho de todos eles, tá? Inclusive, tenho informações do seguinte. Inclusive não, tá, fiel? Informações verdadeiras, porque o canal do Samir Carvalho, ele mesmo disse que teve a oportunidade de conversar com o pai do jogador, tá, fiel? Algum inscrito meu me comentou nos comentários e eu fui lá ver essa informação. Que o pai do jogador disse que seria possível sim, mas que faria uma enquete com a torcida para ver se a torcida apoia ou não, porque o William não saiu daqui da melhor forma possível, não saiu pelas portas da frente. Um jogador que é muito humilde, um jogador que é muito bonzinho, mas o Corinthians não procura jogador bonzinho neste momento. O Corinthians procura jogador que venha a nos ajudar futebolisticamente falando. Eu não tenho nada contra o William. Só que a história não é bem assim, tá, fiel? Vamos fazer uma enquete, se a torcida quiser, vem o William pra cá, ponto final, fim da história. Não é bem assim. A possibilidade, ela existe de acontecer sim, não vou mentir pra vocês, tá? Porém, a situação do William, ela é mais complicada, porque o William hoje não quer jogar no Corinthians. Ele está priorizando a Europa. Se pintar a proposta da Europa, ele quer ficar lá, sem problema algum. Ele quer ficar na Europa, tá, fiel?
Só que tem um detalhe importante. Se ele não conseguir nenhuma proposta lá na Europa, pode ser que o Brasil seja um atrativo e ele possa novamente dar uma chance de se jogar no Corinthians de novo. Só que a questão é o seguinte, ele está meio com medo. Desculpa, Fel. Desculpa mesmo, tá? Ele está com medo porque o William foi ameaçado na sua última passagem pelo Corinthians, não sei se foi pela torcida ou por algumas pessoas aleatórias, tá, Fel? Com certeza a torcida do Corinthians, as organizadas não fazem isso. Algumas pessoas aleatórias ameaçaram o jogador e ele ficou com medo e saiu do Corinthians rapidamente. O William não quer passar por tudo aquilo que ele passou novamente de novo. E a sua família também não. Então, hoje, na cabeça do William, ele está deixando o Corinthians off de tudo, tá? Não vou cravar que não venha, porque se não pintar a proposta da Europa, o Brasil pode ser um atrativo. Ele pode fazer o desejo do pai de novo, que é um corintiano fanático, de vir jogar no Corinthians sim. A possibilidade existe, só que o William, o próprio jogador, ou William, hoje, informação do canal do Corintianeiro, não tem intenção nenhuma em vir jogar no Corinthians por tudo que aconteceu na sua última passagem, por tudo que sua família passou, tá, fiel? Aliás, tem informações que a família do jogador é contra uma volta dele ao Corinthians, tirando o pai, porque eles foram ameaçados, tá, fiel? É por torcedores aleatórios? Sim, mas foi. E o jogador não quer passar por tudo isso de novo, por isso que ele optou a Europa, tá, fiel? Porque lá não acontece esse tipo de coisa. Agora falando em fatos aqui, que são fatos, tá? São realidade. Futebolisticamente falando, o William no Corinthians hoje não agregaria, na minha opinião, um alto valor ao Corinthians, tá? Porque o jogador, ele já saiu daqui, cara, com uma performance horrível, vamos dizer assim. Eu sou bem sincero. Por mais que o jogador seja humilde, por mais que o cara seja gente boa, por mais que o cara aceita diminuir salários para jogar no Corinthians, ou por mais o que ele fez, que foi coisa de louco, aceitar perder um contrato extenso que ele tinha para vir jogar no Corinthians. Parabéns ao William, que lá demonstrou um amor, assim, inconfundível, um amor inevitável pelo Timão. Ele abriu mão de um alto salário, de um alto contrato que tinha pela frente para vir jogar no Corinthians para ganhar bem menos, tá? Então ele tem um amor pelo Corinthians sim, só que fez uma passagem horrível, tá, fiel? Bem diferente de quando ele apareceu aí no Timão. Agora, para ele vir jogar de novo, que eu acredito que é muito difícil, ele vai ter que vir aqui para o Brasil de novo. E será que ele está disponível a passar por tudo que ele passou na sua última passagem? Não. William não está disposto a passar por tudo isso de novo, tá, fiel? Informações que eu tenho. Então não basta fazer uma enquete e a maioria da torcida aceitar o jogador que ele vai vir, ponto final. Não é isso, tá? Ele vai priorizar totalmente a Europa. Qualquer proposta da Europa, ele vai aceitar ele vai aceitar a proposta da Europa. O Corinthians hoje é a última opção para o William, tá, fiel? Vou ser bem sincero para vocês. Mesmo que amanhã o Corinthians possa anunciar o jogador chegue aí e tomara que arrebente se isso acontecer. Mas futebolisticamente falando, eu não acredito que o William hoje vai nos ajudar muito, porque também não teve uma passagem nada boa pelo Fulham, tá, fiel? O jogador não vive um bom momento futebolístico em sua carreira, tá? Mesmo quando estava no Arsenal também já estava na reserva, fazendo pouquíssimos jogos. Então, futebolisticamente, eu acredito que o William não vai nos ajudar. A questão salarial não seria um problema, porque ele abaixaria o preço aí que o Corinthians possa pagar, porque realmente ele ama o Corinthians. Mas futebolisticamente não vai nos ajudar em nada. Essa é a minha opinião, tá, fiel? Pode ser que venha e consiga fazer um bom futebol. Tomara a Deus que se vir, ele arrebente com a camisa do Corinthians, possa conquistar título e reviver tudo que ele reviveu lá atrás aí de ótimas alegrias, tá? Só que não é bem assim. Hoje o William tem o Corinthians aí como uma das últimas opções por tudo que aconteceu com ele aí na sua passagem anterior sobre ameaças. Essa é a informação do canal do Corintianeiro para vocês. Duas contratações hoje que é muito difícil de acontecer. O William por tudo que aconteceu e o Roliezer por questões financeiras altíssimas que fogem do padrão do Corinthians. Certo, fiel? Espero aqui ter passado a maior transparência para vocês na informação, tá? Espero ter sido aqui o mais claro possível. O meu muito obrigado por tudo. Amanhã tem mais vídeo aqui do Corintianeiro pra gente comentar um pouquinho sobre o jogo entre Corinthians e Fluminense. Meu muito obrigado novamente e vai Corinthians!